Culto é rendição. Eu e você, nós não viemos aqui para sermos agradados, para sermos homenageados. Eu e você não viemos aqui para sermos massageados do nosso ego, não. Eu e você, nós viemos aqui para louvar a Deus, adorar a Deus e render graças ao único que é digno. Ele é Rei, Ele é o Senhor, nós somos apenas os servos de Jesus Cristo. Estamos aqui para lavar os pés dos nossos irmãos, servir a nossa igreja amada, cuidar do próximo e glorificar a Deus. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que você veio nesta manhã participar desse culto público. A Ele toda honra, todo louvor e toda adoração. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, verso 1. Marcos capítulo 4, verso 1. Eu fiquei um domingo só sem vir aqui, mas parece que já tem um tempão. Estou aqui olhando para vocês com essa sensação de que algumas pessoas, mas pode ser que você estava viajando em janeiro, né? Pode ser que você estava na praia, tem algumas pessoas mais queimadinhas aqui de sol hoje. Pode ser que você pegou uma praiazinha e eu estou vendo você depois de algum tempo, mas estou muito feliz que você está aqui. Não teria um lugar melhor para você estar nessa manhã do que junto dos seus irmãos, louvando e adorando o nosso Deus. Marcos capítulo 4, verso 1, o texto diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu ao seu redor uma multidão tão grande, que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouça, o semeador saiu a semear. Por favor, por gentileza, não feche a sua Bíblia. Fica com a sua Bíblia aí aberta, seja ela de papel, eletrônica, mas também pega um bloco de anotações. Comece a anotar aquilo que o Senhor fala com você, porque o que muda a sua vida não é o que você fala com Deus, é o que Deus fala com você. O que te sustenta na hora da prova, na hora da luta, na hora da dificuldade, não é aquilo que você quer falar, é aquilo que Deus já disse. É isso que sustenta a gente na tribulação. É isso que sustenta a gente na hora da luta. É isso que mantém a gente de pé quando a tempestade vem. Então comece a notar aquilo que o Senhor está falando com você, para você não esquecer e para você perseverar no tempo da dificuldade. Uma vez que você já abriu a sua Bíblia e ela está aberta, então agora você pode fechar os teus olhos e nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, fala com a tua igreja. Deus, fala com o teu povo. Fala conosco, Senhor. Tudo que nós mais queremos é ouvir a tua doce voz, a tua maravilhosa voz, a tua palavra, Senhor. A tua palavra foi divinamente inspirada. O Senhor capacitou mais de 40 homens ao longo de mais de 1500 anos, reis, servos, homens, ó Deus, prudentes, homens, ó Deus, com conhecimento, outros nem com tanto conhecimento assim, mas o Senhor usou todas essas pessoas ao longo de toda a história para escrever a tua palavra, e todos eles, mesmo em contexto diferente, mesmo com capacidades diferentes, escreveram a mesma coisa, uma história progressiva, uma história completa e uma história perfeita. Essa é a palavra que foi lida, essa é a palavra que será pregada, e nós pedimos ao Senhor que essa palavra venha modelar o nosso entendimento, modelar a nossa mentalidade e ajustar a nossa vida para que tenhamos um 2026 que glorifique ao Senhor. Esta é a minha oração, que toda honra, toda glória e toda adoração seja dado ao Senhor, hoje e para todos sempre, amém. Nós lemos aqui Marcos capítulo 4, e a pergunta que fica inicial é: qual o contexto desse texto? O que está acontecendo aqui nesse período? Primeiro, que você precisa entender que é um período de domínio romano. Havia uma opressão política religiosa, que era o Império Romano sobre o povo, aumentando a carga, o peso, fazendo com que o povo sofresse. Por isso havia também uma expectativa de libertação. Quando Jesus Cristo aparece, eles pensam, ele é o Messias que haveria de vir, mas jogam sobre Jesus uma expectativa de uma liberação política, de uma liberação militar.
Só que você que conhece a história sabe que Jesus não veio para trazer uma libertação política naquele tempo, ou uma libertação a partir dos militares daquele tempo, você sabe disso. Nesse contexto de frustração de expectativas, Jesus vai apresentar um reino, e reino é diferente de democracia, reino é diferente do que o que nós entendemos. Reino é uma monarquia. O reino que Jesus vai ensinar aqui, ele vai começar de modo silencioso, ele vai ter um crescimento progressivo, e ele vai gerar uma transformação, não do macro para o micro, mas do micro para o macro. E é por isso que o povo fica frustrado, porque eles querem uma revolução imediata, uma mudança progressiva, mas não é isso que ia acontecer. O reino de Deus seria como uma semente, que cresceria primeiro no invisível, que primeiro teria raízes sólidas e profundas, e depois cresceria de maneira progressiva e de maneira exponencial. Queridos, ao longo de toda a história da humanidade, quantas e quantas vezes pegaram todas as Bíblias e queimaram? Você que é um estudante, você que estudou história, quantas e quantas vezes queimaram os nossos apóstolos, os nossos profetas? Quantas e quantas vezes levaram presos os nossos líderes religiosos? Quantas e quantas vezes o sistema se levantou, o império se levantou, império babilônico, império romano, e eu poderia citar muitos outros, para impedir o crescimento da igreja. Mas impérios caíram, reis passaram, e a igreja do Senhor não para de crescer. Mesmo que naquele momento o povo havia sido frustrado, porque Jesus estava falando que o reino era como uma semente, mesmo que naquele tempo o povo ficasse frustrado, tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria, começou a acontecer. Pessoas foram curadas, libertas, salvas. O reino de Deus que começou num país pequenininho, num lugar pequenininho, começou a alcançar grandes cidades, grandes centros, de repente continentes, países, e nós estamos caminhando para um momento em que todos os povos serão alcançados pelo reino de Deus. E neste exato momento, quando todos os povos forem alcançados, Jesus vai voltar, e aí todo povo, toda raça, toda tribo, toda língua, o que vai acontecer? Todos irão louvar ao Senhor. Mas tudo isso começou com uma semente. Tudo isso começou com uma semente. Por quê? Porque a agricultura naquele tempo era a base da vida do judeu. A agricultura naquele tempo era algo que todo mundo conhecia e entendia. E por que Jesus vai usar então esse ensino da semente? Porque a única coisa que cabe ao agricultor é lançar a semente. A única coisa que ele precisa fazer é plantar a semente. O agricultor não controla o tempo, o agricultor não controla as chuvas, o agricultor não controla o sol. E falando de tempo, que mês de janeiro difícil em relação ao tempo, não é verdade? O que choveu, o que foi de tempestade. Quinta-feira agora, voltando de Salvador, sobrevoando Belo Horizonte, uma tempestade tão ferrenha, que nós ficamos alguns minutos ali e não deu para pousar. E nós tivemos que ir para um aeroporto mais próximo, fomos para o Rio de Janeiro, e eu tinha que vir para Belo Horizonte, então fiquei lá esperando uma nova oportunidade. 3 horas depois, para de chover em Belo Horizonte, e nós conseguimos chegar. Sexta-feira pela manhã, precisei ir para Goiânia, pregar no aniversário de 88 anos da PIB, lá de Goiás, e aí, voando, um raio atinge o avião. Alguém já passou por isso? Isso é muito raro de acontecer, embora seja muito seguro, mas um raio atingiu o avião lá em cima, e foi um barulho ensurdecedor. Parecia que as turbinas tinham explodido, e de repente, aquele fogo, aquela chama, e todo mundo dentro do avião, silêncio, ninguém falava nada. Eu imagino que naquele momento não tinha um ateu mais dentro daquele avião. Todo mundo devia estar pensando na vida. Eu mesmo parei para pensar, Deus, engraçado, porque nessa hora eu não pensei, Deus, será que eu comprei a casa que eu queria comprar? Nessa hora eu não pensei, Deus, será que eu comprei o carro que eu queria comprar? Será que eu fiz as férias que eu queria ter? Não, a única coisa que me veio na mente é, será que eu fiz tudo o que o Senhor me pediu?
Será que eu fui fiel ao Senhor? A única coisa que me veio à mente é: será que eu fui fiel a Deus? E naqueles minutos de silêncio ali, todo mundo, eu imagino que orando, pensando, buscando Deus, é o melhor momento para fazer apelo. Agora eu estou orando para ter mais raio no avião, porque aí eu vou estar mais preparado, porque aí eu posso levantar e fazer um apelo ali na hora. Porque na hora até eu fiquei, Jefferson, assim, abalado. Meu Deus, eu já lembrei na hora, a gente só lembra de tragédia, né? Na hora eu também lembrei daquele aviãozinho que caiu lá em Campinas. Eu pensei: meu Deus, será que vai ser assim? Aí eu comecei a lembrar dos filmes. Lembra daquele filme do Denzel Washington, que ele tem que virar o avião e pousar o avião de ponta cabeça? Gente, nessa hora a gente pega com Deus. Mas nessa hora a gente pega com Deus para valer. E a agricultura é assim, você não controla o tempo. O que eu orei para parar de chover, para a gente chegar em Belo Horizonte, o que eu orei para parar as ventanias, a gente não controla o tempo, não controla o sol. Por isso Deus usa aqui, Jesus usa o ensino da semente, porque a gente não controla nada mais a não ser o semear a semente. Agora, o que nós podemos aprender de modo prático para você aplicar na sua vida? A primeira coisa é que o reino de Deus começa com uma semente lançada. Talvez você queira que o seu casamento seja transformado assim, da noite para o dia. Talvez você queira que os teus filhos comecem a servir ao Senhor e viver uma vida consagrada, e que isso aconteça assim, da água para o vinho. Talvez você queira prosperar também, pulando etapas na vida, mas o reino de Deus começa com uma semente lançada. E o salmista diz que aquele que leva a semente, carrega a semente como? Chorando. Mas o mesmo texto que diz que aquele que leva a semente chorando, também diz que nós voltaremos carregando os feixes com alegria. Engraçado, porque a semente é leve, mas ela nos faz chorar, porque você sabe que não tem controle depois que você lançar. A semente é leve, mas ela nos faz chorar, porque você sabe que você vai lançar, mas muita coisa pode ou não acontecer. Mas o feixe é grande, o feixe é pesado, mas vai trazer alegria ao nosso coração. O reino de Deus começa com uma semente. Como que o reino de Deus vai alcançar o seu casamento? Com uma semente. Como que o reino de Deus vai alcançar as futuras gerações da sua família? Com uma semente. Como que o reino de Deus vai alcançar a vida dos teus filhos? Com uma semente. Mas por que você às vezes não sabe ou tem medo de não garantir o processo da semente? Sabe o que você faz? Você guarda a semente e você não semeia. Marcos, Jesus diz no verso 3, o semeador saiu a semear. E se a gente pular para o verso 26, ele diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente na terra. Jesus diz: assim começa o reino de Deus, com o lançamento de uma semente. Assim começa o reino de Deus, com uma sementinha plantada, uma sementinha que não vai te garantir nada, mas uma semente plantada faz com que o reino de Deus alcance aquele lugar. Jesus está falando aqui aos seus discípulos que querem resultados imediatos. Jesus está falando para um povo que queria resultado imediato. Isso não é diferente da igreja hoje. Você vem na igreja hoje e já quer viver uma vida nova, uma vida diferente. Você deu a sua oferta, o seu dízimo hoje, foi fiel uma vez e já quer colher a prosperidade e depois questiona se Deus é fiel ou não. Sabe, assim é a nossa geração, ou continua sendo imediatista, e Jesus está dizendo para essa geração imediatista: o reino começa com a semeadura. Tudo que você semear, você vai colher. Então, ao longo da sua jornada, me diz o que você semeou. Você semeou contendas, inimizades? Talvez isso explica você estar colhendo tanta frustração nos seus relacionamentos. O que você semeou ao longo da sua vida? Submissão, honra, excelência. O que você semeou ao longo de 10, 20 anos na sua vida? Porque isso está correlacionado a este tempo agora. Agora, o que você está semeando hoje vai influenciar o que nós vamos colher amanhã. Eu quero te mostrar uma correlação entre três coisas: a palavra, o sêmen e a semente. A palavra de Deus, e disse Deus: haja. E a ciência diz que houve um Big Bang, uma grande explosão, porque quando Deus disse haja, tudo passou a existir. Foi uma explosão mesmo. A ciência consegue chegar até um fator físico, mas ela não consegue entender o fator espiritual. E disse Deus: haja, e tudo passou a existir. Interessante, porque o homem também entrega para a mulher um sêmen.
que nada mais é do que uma informação, uma palavra, um código genético. E você também tem a semente nesse texto, que carrega dentro de si o que? Uma palavra, uma informação, um código genético. Ou seja, a palavra de Deus não é só um som. A palavra de Deus não é só um som. A palavra de Deus carrega a natureza de Cristo, o padrão dos céus e um poder de transformar. O sêmen não é só um líquido, ele carrega informação, de forma que o sêmen não é potencial de vida, é vida codificada. Carrega identidade, herança fisiológica, carrega destino biológico. E a semente não é fruto em miniatura, é fruto codificado. A semente é fruto em informação. E todas essas coisas, a palavra, o sêmen e a semente, elas trabalham da mesma forma. A palavra através do sêmen gera vida humana, a palavra através da semente gera vida natural, e a palavra através da exposição gera vida espiritual. Todas funcionam da mesma forma, todas precisam do secreto, todos trabalham em silêncio e todos transformam de dentro para fora. Se a palavra é a semente, o seu coração é o solo. Se a palavra é a semente, o teu coração é o solo. E não existe semente ruim, existe solo ruim. Por isso eu quero perguntar para você como é que está o solo, como é que está o seu coração, porque hoje essa palavra pregada, ela precisa encontrar um solo fértil para multiplicar 30, 60, 100 por 1. Essa palavra pregada, que é uma semente boa, precisa encontrar um solo fértil. O reino de Deus, querido, não é uma placa, o reino de Deus não é político, o reino de Deus não é imediato, o reino de Deus é orgânico, é vivo. Deus não promete crescimento para sementes que estão guardadas. Deus promete crescimento para sementes que foram semeadas. Se essa palavra cair hoje em terreno fértil, é garantia dos céus crescimento na sua vida. Se essa palavra encontrar hoje terreno fértil, há uma promessa de crescimento, que o homem semear colherá. Nada acontece antes da semente ser lançada, não existe germinar sem semear, e aqui há um princípio espiritual: o semeador não controla o resultado, a gente só controla a nossa obediência. Não tem como eu controlar o resultado da igreja, tem como eu controlar se eu estou sendo obediente e fiel. Você não controla aquilo que os seus filhos vão fazer, mas você controla a sua fidelidade ao Senhor, ao educá-los e ensiná-los a palavra de Deus, sendo exemplo vivo, um testemunho vivo do que é um cristão dentro de casa. Você não controla o seu cônjuge, mas você controla o teu testemunho, de modo que você vive em santidade, para que ela ou ele veja Deus em você. O verbo grego lançar indica uma ação muito simples, não tem técnica para lançar. Quando o autor pega esse verbo, ele está dizendo: olha, não tem que ensaiar lançar, sabe? É uma ação sem sofisticação, é uma ação simples, porque o foco não está na habilidade do semeador, o foco está na obediência do semeador. O foco não está na técnica que você vai lançar, mas no quanto você é obediente para semear. Deixa eu dizer uma coisa para você que está casado: para de discutir com o teu cônjuge a partir de argumentos, e começa a semear a palavra de Deus na vida dele, na vida dela. Deixa eu dizer algo para você, pai, mãe: para de tentar controlar o comportamento dos seus filhos e pastoreia o coração deles através da palavra de Deus. Lá no seu ambiente de trabalho, para de impor a sua opinião e começa a modelar o ambiente pela palavra de Deus. O reino de Deus alcança lugares através da palavra. A palavra vai transformar o seu marido e a tua esposa, a palavra vai alcançar os seus filhos. Não é o que eu penso, o que eu acho, não é a minha opinião, não são os meus argumentos. O reino de Deus é como alguém que lança a palavra. Amém, igreja? Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto: há muitas coisas que podem impedir uma semente de crescer. Versículo 4: enquanto lançava a semente, parte dela caiu aonde? À beira? Vocês estão comigo? Está pequenininho aí? Priscila, vamos aumentar um pouquinho aí.
Parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Pega a sua Bíblia aí, querido. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Floresceu sem ter raiz, quando veio o sol queimou. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu mais fruto. Jesus nos mostra nesse texto, Silas, que o problema não é a semente, o problema é o solo. O problema não é a palavra exposta, o problema, Samuel, é a igreja. O problema é você. A palavra está sendo exposta, mas qual a postura do seu coração neste exato momento? No que você está pensando? No almoço? Nas contas? No que você está pensando quando a palavra é exposta? O problema não é a semente. A semente é boa, a palavra do Senhor, a Bíblia diz, é viva e eficaz, não volta ao vazio, cumpre o seu propósito, é como uma espada de 2 gumes, capaz de separar a junta do medula, espírito da alma. A palavra de Deus é poderosa para transformar a vida de todo aquele que crê, mas o problema é o nosso coração. Porque a gente vem num culto como esse, a gente louva, a gente adora, a gente vem num culto como esse, a gente oferta, mas tudo que a gente quer é que Deus nos sirva. Tudo que a gente quer é convencer Deus a fazer as nossas vontades. Tudo que a gente quer é transformar Deus em um ídolo. A gente não se rende, nós não nos dobramos, nós não nos quebramos. Ontem aconteceu o Descende no Brasil, 5 estádios lotados de jovens buscando a Deus. E uma palavra que foi dita talvez em todos eles, é que toda essa podridão que está sendo exposta dentro da igreja, não é para o fim da igreja, é para a purificação da igreja. Deus está trazendo à luz aquilo que estava oculto, porque Ele está purificando a noiva, porque Ele está quebrantando o coração da igreja que está duro, porque as pessoas se tornaram gananciosas, e elas querem usar Deus para alcançar riqueza, fama, poder e influência, porque o coração da igreja está duro, e as pessoas querem usar Deus para chegar onde elas querem, elas não procuram Deus para se submeter, para se render. O problema não é a semente, o problema é o nosso coração. Como é que está o seu coração? Porque a Bíblia diz que algumas sementes caíram à beira do caminho, verso 4, a palavra até chega, Samuel, mas não entra. Chega pertinho, mas você não deixa ela entrar, porque você diz, Whindersson, eu não quero viver isso, eu não quero ter que abrir mão dos meus compromissos no domingo. Hoje, por exemplo, nós temos aqui o encontro de homens, 4 horas da tarde, e muitos homens vão dizer, eu não quero abrir mão do sofá, não quero abrir mão da televisão. A palavra chega perto, mas não alcança, porque o coração está duro, não entende, acha que é no braço e não vive o favor, acha que é no braço e não vive o mover. Caiu em terreno pedregoso, emoção sem profundidade, não tem profundidade, caiu num terreno que era impossível ter raiz. Sabe o que é isso? É uma pessoa superficial, é uma pessoa que não se entrega, ela não se compromete, ela não tem compromisso. Ela vem no culto quando dá, ela faz oração quando dá, às vezes ela chega à noite e pensa assim, nossa, eu passei o dia inteiro, eu não orei. Lê a Bíblia quando dá, ela se coloca na escala, mas liga para o líder falando, hoje eu não posso. Não tem raiz. Aí o que o texto diz que acontece? Floresce, mas a primeira crise que passa, queima as folhas. Começa a viver algo novo, mas a primeira tempestade derruba a pessoa, falta raiz. Interessante porque não foi o sol que matou a planta, Bruna, foi a falta de raiz. Porque o sol está aí para todo mundo, mas tem planta que vive e planta que não. Não foi a tempestade que derrubou a árvore, foi a falta de fundamento, porque tem árvore que na tempestade dobra, mas não quebra, mas tem árvore que basta um vento e destrói ela. Não é a luta financeira que está destruindo a sua fé,
Não são as crises no seu casamento que estão afastando você do Senhor, é a sua falta de fundamento que está fazendo você viver tudo o que você está vivendo. É a sua falta de raiz, de profundidade, que está fazendo com que na tempestade você se queime. O texto também fala no verso 7 dos espinhos, coração dividido. A palavra até cresce, até alcança, mas o coração está como? Está dividido. Está dividido, Mateus, entre Deus e o descanso, porque o descanso hoje é idolatria. Nós idolatramos o descanso. A nossa geração sonha em terminar a vida numa casinha na praia ou no sítio, para não fazer mais nada. Esse é o nosso sonho de aposentadoria. O nosso sonho é chegar em casa no final do dia e não fazer nada. Virou idolatria o descanso. Nós não estamos nessa vida para descansar. Nós não estamos num parque de diversão, nós estamos no campo de batalha. Haverá o tempo do descanso, haverá o tempo do lazer, haverá o tempo do entretenimento. Deus está preparando tudo isso, mas nós estamos em missão. Mas aqui tem espinhos, Luiz. Não é só o descanso, é o lazer, é o entretenimento. A palavra começa a crescer, mas basta alguém convidar você para fazer qualquer coisa, que você abre mão do seu devocional, abre mão da leitura da palavra, abre mão da oração, abre mão do encontro de homens, abre mão do culto. Espinhos. A carreira é um espinho. A carreira se torna um espinho, o nosso nome se torna um espinho. Agora, Deus não vai mudar a semente. Deus quer trabalhar o solo, porque a semente é boa. Deus quer mudar o solo. Se o solo não mudar, não importa quantas sementes ele lançar, nunca vai nascer nada se o solo não mudar. Pastor, eu tenho 40 anos de igreja e nada aconteceu. Não aconteceu porque você não deixa Deus tratar este solo. Pastor, eu estou aqui 1 ano, nada aconteceu. Não acontece porque o teu coração está fechado. Teu coração está petrificado pelo pecado, você não se rendeu ainda, você não se entregou ainda. Deus não muda a semente, Ele trabalha o solo. Tem gente que não está precisando de semente nova, está precisando de cura, porque a visão embaçada pela dor vai ver dor em tudo. Tem gente que está precisando de cura, está ferido, está machucado, está traumatizado, está precisando de cura. Nenhuma semente vai nascer num solo doente. Então para de pedir, em nome de Jesus, para de pedir para Deus te fazer crescer, e começa a pedir para Deus te curar. Para de pedir exposição para Deus se você não está curado, se você não está tratado. Peça a Deus para curar o teu coração, a tua mente, tratar a tua alma, porque Deus não vai dar crescimento para quem está doente. Deus não vai te dar responsabilidades que você não consegue suportar. Não adianta pedir crescimento, você vai ficar pedindo isso durante muitos anos. A minha melhor dica para você é: peça a Deus para cuidar do teu coração. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto aqui: há um tempo de aceleração sobre a terra boa. Parece um paradoxo, não peça crescimento, mas agora há um tempo de crescimento, mas o tempo do crescimento é na terra boa. E terra não nasce boa, terra boa é terra cultivada. Deus coloca o homem no jardim do Éden e manda ele cuidar e cultivar, porque a terra não nasce boa, terra boa é terra cultivada. Para tirar a terra, Breno, tem que tirar a sujeira. Para cultivar a terra, tem que tirar o lixo, tem que tirar as pedras, tem que arar, tem que vitaminar. Mas o terreno fértil haverá crescimento exponencial. Tempo de aceleração. Outra caiu em terra boa, verso 8, germinou, cresceu, deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por 1. Quem quer viver isso aqui? Eu quero. 2 mãos levantadas, 2 mãos e os pés também. Quem quer viver isso aqui? Onde o coração é tratável, o reino avança mais rápido. Seu coração é ensinável. Interessante, porque todo mundo fala que o coração é ensinável, até ser de verdade. Todo mundo fala: me dá feedback, até você dar. É ou não é, gente?
Todo mundo fala, não, pode me corrigir, pode me exortar, até você ir lá e corrigir e exortar. Seu coração de verdade é ensinável? Porque eu não vou generalizar não, tem gente que tem mesmo um coração ensinável, tem gente que é assim mesmo, tem gente que é quebrantada mesmo, tem gente que escolhe se humilhar, porque exaltado não é quem é humilhado, exaltado é quem se humilha, porque tem gente que está sendo humilhado, Bruna, fala assim, ai, Deus vai me exaltar, às vezes é Ele que está te humilhando, porque os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados, quem se humilhar será exaltado, é isso que o texto diz. Às vezes é o próprio Deus que está te dobrando, te corrigindo, te tratando. Então você tem um coração ensinável, você tem um coração quebrantado. Terra boa não é terra perfeita, é terra disponível para o agricultor tratar. Aonde o coração está alinhado, o reino acelera. Agora, Deus não acelera quem resiste. Deus não acelera quem está resistindo. Deus não acelera o crescimento de quem não está rendido. Deus não acelera o crescimento de quem tem dúvida. Deus não acelera o crescimento de quem não acredita. Quem não acredita, primeiro Deus vai tratar. Quem duvida, primeiro Deus vai corrigir. Quem está doente, primeiro Deus vai curar. O crescimento acelerado, exponencial, é para a terra boa. Gente, presta atenção aqui. Há tempos que Deus trabalha assim em silêncio, há tempos que Deus trabalha assim na espera, há tempos de processos longos, há tempos de dias comuns na vida do cristão, sim, mas também há tempos de aceleramento. Quando o céu decide pisar no acelerador, tudo na vida da gente muda de ritmo. Não é quando eu piso no acelerador, é quando Deus pisa no acelerador, tudo na nossa vida muda de ritmo. Agora, Deus não vai acelerar um carro que está desgovernado, Deus não vai acelerar uma vida que não tem direção, porque é acidente, Deus vai acelerar quem está com a mente ajustada, coração alinhado, as motivações e intenções provadas, aí há tempo de aceleração. E quando Deus decide então acelerar, promessas são liberadas, destinos são liberados, quando aquilo que parecia ser impossível, de repente está ali diante de você, coisas que você nunca imaginou viver, você olha e fala assim, foi tão mais natural, foi tão mais leve do que eu imaginava. José passou 13 anos, deixa eu ilustrar para você entender. José passou 13 anos sendo trabalhado por Deus, mas no tempo da aceleração dele, em menos de 24 horas, ele saiu da prisão e começou a governar. No dia da aceleração, em menos de 24 horas, tudo mudou na vida de José. Pedro passou uma noite inteira tentando pescar e nada aconteceu, mas no tempo de aceleração do céu, quando Jesus disse, lança de novo a rede ao mar, ele pegou tantos peixes que sozinho já não era capaz de sustentar, teve que chamar mais gente para ajudar. Tempo de aceleração. No Pentecoste, 120 pessoas estavam ali em obediência, dias aguardando, mas quando o céu decidiu liberar, em um único anúncio público, mais de 5.000 homens se renderam ao Senhor, sem falar mulheres e crianças, e a igreja de Atos começa a crescer de maneira assustadora. Primeira pregação 5.000, depois mais 5, depois mais 3, e um crescimento exponencial, tempo de aceleração. Quem está estudando Atos aqui, lá no devocional? Quem está estudando está vendo o que Jesus está fazendo ali naquela igreja. Quando há o tempo de aceleração, não precisa mais décadas para ver crescer. Quando há tempo de aceleração, aquilo que durava 24 horas acontece em uma. Aquilo que levava anos começa a acontecer em meses. Tempo de aceleração não é ganho no esforço. Tempo de aceleração é fruto de quem está rendido. Tempo de aceleração não é troca, não é meritocracia, é graça, é favor imerecido. Tempo de aceleração é para quem não desistiu. É para quem permaneceu, é para quem foi constante. Você que esperou, orou, semeou, permaneceu firme, mesmo sem ver o resultado, se prepare, a estação está mudando. E quando muda a estação da igreja,
muda a estação para todas as famílias da igreja. Aquilo que Deus está fazendo aqui, Ele também está fazendo na sua casa, na sua família, mas lembra, não é para todo mundo, é para quem está preparado, é para quem se rendeu, é para quem se ajustou, é para quem se alinhou, mas ainda há tempo para você, porque se é tempo de aceleração, até o teu restauro vai ser mais rápido, até a tua cura pode ser mais rápido. O céu está anunciando que é tempo de aceleração. 5 estádios no Brasil, sem nenhuma verba pública, lotado de jovens e adolescentes dizendo: Deus me envia. Tempo de aceleração, porque a colheita está pronta, e a gente não pode perder o tempo da grande colheita. Tempo de aceleração vem sobre todos aqueles que querem viver. Nesse tempo Deus vai entregar em 1 hora aquilo que no tempo passado se levavam anos para conquistar. Lembra daquela parábola onde Deus, Ele paga aos funcionários da última hora a mesma coisa que os primeiros receberam? Tempo de aceleração. Deus está acelerando. Deus não está preso ao nosso relógio, ao nosso cronos. Deus se move no Kairos, na vontade dEle. O que eu aprendo em Marcos 4, em quarto lugar, muitos vão ouvir, Pedro, mas poucos vão entender. Muitos vão ouvir, Silvano, poucos vão entender. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. Revelação, gente, não é intelectual, revelação é relacional. Revelação não é transmissão de conteúdo, é transmissão de intimidade. Revelação é conexão espiritual. Jesus não explicou tudo no público, Ele explicou tudo para os seus. Nem todo mundo que está no público, que está na multidão é discípulo de Jesus. Nem todo mundo que frequenta a igreja é discípulo de Jesus. Nem todo mundo que participa da célula é discípulo de Jesus. Tem muita gente que vai ouvir, vai ver, mas não vai entender. Para algumas pessoas, isso aqui é só uma pregação corriqueira, dominical, como qualquer outra. Mas para algumas pessoas que estão aqui, tudo isso faz sentido. Para algumas pessoas que estão aqui, nós estamos predizendo o futuro, nós estamos criando os próximos 7 anos, nós estamos anunciando que nós vamos viver como igreja. Para alguns é só uma pregação, para outros é o anúncio de um futuro próximo. O que eu aprendo aqui em quinto lugar, o crescimento será exponencial. O texto já disse, terra boa, 30, 60, 100 por 1, agora ele continua dizendo, noite e dia, quer que ele durma, quer que ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Quando a terra é boa, Samuel, você pode dormir, porque a semente vai crescer. Quando a terra é boa, Israel, você vai acordar, e a semente vai continuar crescendo. Quando a terra é boa, Jefferson, você dorme, acorda e não precisa fazer mais nada, porque é Deus que faz o crescimento. O tempo da semeadura exige esforço, mas no tempo do germinar, exige descanso. O tempo da semeadura a gente soa, nós choramos, nós trabalhamos, nós sofremos, mas no tempo do germinar, quem está trabalhando é Deus. Por isso dormir aqui não é descuido, é confiança. Você fez o que tinha que ser feito, você fez o que tinha que ser feito, mas agora é Deus que vai fazer o que você não pode. O que Deus está inaugurando hoje aqui na nossa igreja, um novo ciclo, uma nova estação, o tempo do germinar, é aquilo que Deus também quer levar para a tua casa, e a tua família, e a tua descendência. O texto é quase provocativo, o homem dorme, a semente cresce, ele acorda, a semente continua crescendo, louvado seja o nosso Deus. A semente foi plantada no coração dos meninos, mas agora Deus vai fazer crescer.
A semente foi plantada no coração da esposa, mas agora Deus faz crescer. A semente foi plantada em terra boa, um lugar que há 114 anos atrás Deus escolheu para começar a primeira igreja batista de Belo Horizonte. Era terra boa e a semente cresceu e não para de crescer. Olha para o seu lado, olha para o seu lado, olha para trás, olha lá em cima. Esse é o segundo culto numa manhã, o segundo culto com casa cheia. É Deus que faz crescer, é Ele que acrescenta, é Ele que soma, é Ele que abençoa. Ele está fazendo, Ele está fazendo. O que eu aprendo com essa parábola de Marcos 4, em sexto lugar, o crescimento será misterioso, noite e dia, quer ele durma, acorde, a semente germina, embora ele não saiba como. O agricultor sabia que ele tinha que semear, mas ele não sabe como é que as coisas acontecem. Depois que a semente foi lançada debaixo da terra, não dá mais para ver ela crescer. Depois que a semente foi colocada no invisível, no secreto, Whindersson, não dá mais para ver ela crescer. Tem coisas que você não vai entender, tem coisas que você não vai compreender, você só vai ver crescer. Eu e Samuel escutamos tanto isso, né, Samuel? Como é que aquela igreja pode estar crescendo? Um monte de menino liderando aquela igreja, como que ela pode estar crescendo? Tem coisas que ninguém vai entender, né, César? É Deus que faz, é Deus que faz. Como que uma igreja tão desprovida de recursos como a nossa no início, pôde viver coisas, né, João, tão sobrenaturais? Hoje a gente tomou um café da manhã, lá em cima no quarto andar, um café comunitário, e eu fico olhando para aquele quarto andar e lembrando do que aquilo era. Foi mais de R$1 milhão. A gente não entende, não dá para fazer conta, mas está lá. A cadeira que você está sentando, não dá para entender, não dá para fazer conta, mas está aqui. Nós vamos agora trabalhar para lavar a fachada da nossa igreja, porque depois de 7 anos conseguimos o documento. Mas só para lavar essa fachada custa R$100 mil, muito dinheiro para a nossa realidade, mas daqui a pouco você vai chegar e você vai ver essa fachada limpa. Hoje um monte de gente que está vindo visitar a BH, que me conhece, passa na praça, vê a igreja, manda uma mensagem para mim: pô, Juan, nem para lavar a fachada da igreja, nem para você pintar, está feio. Porque ninguém entende que, como é um prédio tombado, precisa de liberação, mas uma vez que tem a liberação, agora a gente vai fazer. Pastor, mas da onde? Deus vai prover. Deus dá semente a quem semeia, Deus provê semente para quem semeia, e logo logo, da mesma forma que você vê esses vitrais pelo lado de dentro, eu creio que eles estarão pelo lado de fora, não mais apagados, não mais sujos, não mais uma igreja toda pichada do lado de fora, uma igreja limpa, que exemplifica primeiro o que Deus fez aqui dentro. Ele nos purificou internamente, e agora Ele vai demonstrar isso de maneira simbólica para toda a cidade. Nem tudo que Deus faz pode ser explicado. Fé, muitas vezes, não é entender o processo, é apenas confiar no agricultor. O que eu aprendo com essa parábola de Marcos 4, o crescimento será em ciclos. Olha o que o texto diz: a terra por si só produz o grão. Como que acontece, igreja? Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão. Deus respeita processos. É por isso que o nosso crescimento é um crescimento em ciclos. E nós, Breno, investimos 7 anos no enraizar, 7 anos crescendo para baixo, 7 anos investindo na base, na fé, na espiritualidade, no caráter, nos valores, nos princípios, porque primeiro Deus produz o talo, depois a espiga e por último o grão. Deus respeita processos. 7 anos, Noah, não é atraso. 7 anos não é atraso, 7 anos é processo. 7 anos, Pedro, é maturação. O processo de Deus é primeiro raiz, depois estrutura, depois o fruto. Deus não pula etapas. O reino de Deus não vai amadurecer pela tua pressão. As pessoas não vão mudar pela tua pressão. Você não vai crescer pela tua pressão interna, pela sua cobrança, pela sua ansiedade. Você vai crescer na sua rendição.
A velocidade do seu crescimento para cima é a velocidade do seu crescimento para baixo. Você é exposto à medida em que você entra no secreto. O Pai que te vê no secreto, te recompensa no público. Quem vende atalhos é o diabo. Quem vende atalhos é o diabo. Deus estabelece processos. Ele disse para Jesus: se você se prostrar e me adorar, você não vai ter oposição, você não vai ter fome e você não vai ter sofrimento. Eu vou colocar atalhos na sua vida. E Jesus disse: eu vivo da palavra de Deus, eu vou respeitar os processos que Ele tem para mim. Não aceite atalhos. Não queira florescer antes de frutificar. Não se amostre antes de ter raízes, porque Jesus amaldiçoou uma figueira, porque ela floresceu sem ter frutos. Porque quando uma figueira florescia, ela atraía as pessoas, como se fosse uma mensagem: podem vir porque eu tenho fruto para entregar. Quando Jesus vai, não tem fruto. Tem gente se mostrando sem ter raiz. Tem gente se expondo sem estar fundamentado. Tem gente querendo crescimento sem antes estar solidificado. Talo não é fracasso, talo é um bom começo. Raiz, investir em raiz não é atraso. Pastor, vocês não estão atrasados? 7 anos investindo para baixo? Não, foi um excelente começo. Foi um começo maravilhoso, porque tudo que a gente vai viver nos próximos 42 anos tem a ver com os 7 primeiros que foram vividos. Nós não estamos criando uma igreja para hoje nem para amanhã, nós estamos deixando uma igreja para os próximos 100 anos. Nós estamos deixando uma igreja porque, da mesma forma que hoje, 114 anos depois, a gente agradece pelos missionários americanos, nós louvamos ao Senhor por tantas casas que foram doadas para que isso fosse construído, para que daqui 100 anos as pessoas possam ler o seu nome nas atas e glorificar a Deus pela sua vida. As pessoas possam ver o seu nome e glorificar a Deus pela vida da sua família. Enraizar não é atraso, é um bom começo. O talo não é atraso, é um bom processo, porque o talo estrutura a planta para ela não quebrar. Talo não é atraso, é avanço. Espiga não é atraso, é crescimento. Cada fase que a gente vive valida a fase anterior. Aí Paulo diz: no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Quem não desanimou nos últimos 7 anos, hoje pode colher. No tempo certo colheremos se não desanimarmos. A colheita é para quem persevera, a colheita é para quem é constante, a colheita é para quem não abandona o campo da semeadura. Quero fechar a minha palavra dizendo para os irmãos que hoje, oficialmente, nós estamos entrando num novo ciclo da nossa igreja que se chama germinar. O próximo ciclo não se trata de correr mais, sim de confiar mais, de permanecer fiel, de respeitar os processos. O próximo ciclo não é Deus pedindo mais pressa, é Deus pedindo mais fidelidade, porque a semente está germinando ainda no invisível. Não desanima porque você não está vendo. Não desanima porque você ainda não está colhendo. Não desanima porque você ainda não está pegando. Seja fiel, porque eis que estou fazendo coisas novas. Isaías 43:19. Vejam, eu estou fazendo coisas novas, já está surgindo. Se a semente foi lançada, confie, igreja. Há 7 anos atrás, nós lançamos uma semente, uma palavra. Se o solo já está sendo tratado, persevere, porque Deus só disciplina quem Ele ama. E se o crescimento parece invisível, descansa, porque primeiro cresce no secreto, depois cresce no público.